Olá você, tudo bem? Como que você está hoje? Nossa segunda live da semana. Quem tá aí? Quero cumprimentar você. Alguém aí? Hoje a nossa live está muito boa. Lembrando que nós estamos na semana da comunicação. E na semana da comunicação, nós já falamos sobre as formas de se comunicar. Opa, a Keila já está aí na área. Tudo bem, Keila? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Então, nós estamos na Semana da Comunicação e recapitulando sobre o que nós já falamos, nós aprendemos que comunicar é muito mais do que falar. Isso aí, na última live nós falamos que a comunicação, ela é a fala, ela é a audição, ela é a interpretação corpórea e facial. Silvana, muito bem-vinda, Silvana, minha querida. Gente, vamos já chegar chamando os amigos, marca amigos. Henrique Santini, um prazer imenso. Então, vamos chegando, compartilhando essa live. Vamos aí enviando esse aviãozinho que está aqui embaixo, ó. Envia esse aviãozinho aí no direct para os seus amigos, para que nós venhamos abençoar as vidas através das informações. Vamos soltar pérolas preciosas. Nossa, reverendo Renato Brito, coach, psicólogo, pastor, pregador da palavra, um homem respeitado no Rio de Janeiro. É um prazer tê-lo aqui da equipe do Dr. Augusto Cury, pastor Renato Brito. Que satisfação tê-lo aqui, viu? Um prazer, um privilégio. Nos ajude aí nos comentários, porque o senhor tem muita coisa a agregar e vai ser muito bom. Nós vamos estar aqui falando ainda sobre comunicação. E nós vamos estar falando hoje sobre os conflitos familiares na comunicação. A gente falou na última live sobre a comunicação, porém ela num todo, né? Para que nós venhamos a entender o que é a comunicação, foi falado o quê? Que é algo além da fala. Isso a gente já aprendeu. Só que a comunicação, vamos recapitular aqui também, não importa o que eu quero dizer. Não importa a minha intenção, o que importa é o que você entende sobre o que eu estou falando. Isso é comunicação. E como é isso na família? Eu resolvi focar na família porque foi onde nós tivemos a maior parte das dúvidas, das perguntas. O meu inbox encheu de dúvida nessa área familiar, como me comunicar na família. E aí, deixa eu ver aqui, Novaes. Muito bem-vinda, Lidiane, muito bem-vinda. Gente, faça-me perguntas, aproveite. Por quê? Porque esse momento que eu estou reservando aqui toda segunda-feira e toda quarta-feira ao meio-dia é para exatamente você que não tem, às vezes, como está aqui no consultório, para poder saber sobre algum determinado dado, para saber tirar alguma dúvida, para você poder estar expressando algo que está dentro de você e você não consegue destravar, desbloquear, e às vezes é só uma questão cognitiva, uma questão de exercícios. Então a gente está aqui para isso, tá? E aí eu aproveito, boto algumas pérolas de coach aí no meio e a gente vai indo e a gente vai progredindo. Então vamos compartilhar esta live para que pessoas venham ser abençoadas também com essas informações. Marlene Oliveira, tudo bom, Marlene? Gente, vamos aí, comentando, pastor Alexandre Duda, nossa, esse pastor é querido, viu? Um querido amigo, pastor pregador do evangelho, conhecido no Rio de Janeiro e no Brasil, e o mundo saberá ainda sobre Alexandre Duda. Um prazer tê-lo aqui também. Bom, nossa live tá cheia de gente prestimosa, né? Então vamos aproveitar isso aí. Vamos aí compartilhando, vamos começar. Comunicação vai além da fala. Eu tenho que aprender a falar, porque não basta só abrir a boca, lembra? Porque blá, 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 o povo tá cheio. Então eu tenho que ter objetivo na minha fala, eu tenho que entender sobre tons, tonalidade, porque ela é quem vai estar conduzindo. Aí a gente falou sobre tons médios, tom baixo, tom alto, exclamações, afirmativas. Nós falamos também sobre o ouvir. Ouvir não é só escutar. Ouvir é você pôr atenção, prestar atenção no que o seu interlocutor tem a te dizer. De preferência, acabando com essa mania horrível de celular enquanto se dialoga. Vamos dar atenção à pessoa com quem estamos interlocutando.
sobre gestos faciais e corporais. A gente aprendeu que tem como a gente saber se está sendo bem interpretado, se a pessoa está interessada em ouvir o que estamos falando. Tem também como a gente cativar a atenção da pessoa. Tudo isso a gente já viu na live que já está lá no meu feed. Você pode rever porque está muito preciosa. Agora nós vamos avançar. Conflitos familiares. Opa! Meu diretor de mídia chegou aí, Milemar Moraes, um mega coach. Gente, poderoso. Sigam aí o nosso Miller, que ele é fera. É o meu diretor. Então, vamos lá? Conflitos familiares. Eu devo entender, preste atenção você que sofre conflitos na comunicação com a família, tá? Quando a gente vai falar de comunicação no meio da família, é impossível nós tirarmos o comportamento junto dessa comunicação, né? Então, o comportamento ele é importante, você vai ver isso lá na frente. A comunicação na família, é importante nós entendermos a complexidade de quê? De cada indivíduo singular. Cada indivíduo é um indivíduo, mesmo que seja do mesmo clã, da mesma família, e eu preciso entender as diferenças. Como assim, Soraya? Eu falo para quem? Eu falo para um homem? Eu falo para um menino? Eu falo com mulher? Eu falo com criança? Com quem eu estou falando? Essa é a primeira observação a ser feita, concernente ao quê? Ao gênero. Depois, qual é a próxima consideração a ser feita quando eu falo sobre comunicação em família versus conflitos familiares, que foi o que vocês me pediram, que eu mais recebi. Estou aqui respondendo. Eu tenho que observar sobre a genética e sobre o gênero. Eu falo com quem? Qual é a idade? Qual é o sexo de com quem eu falo? Ah, é homem, é masculino, tá? Mas esse ser masculino, ele é adolescente? Estamos falando com hormônios? Ele é adulto? Que mais eu posso ver sobre gênero? Dentro disso, eu vejo que além... qual é o temperamento dele? Os temperamentos influenciam. Eu estou falando com uma pessoa colérica, eu estou falando com uma pessoa melancólica, eu estou falando com um fleumático. Ah, não, a minha interlocução é com um sanguíneo. Então eu falo com um homem maduro, com tal temperamento. Não, a minha fala é com mulher. Como está essa mulher? Ei, pega essa chave aí, vocês homens. Sexo feminino. Tem lado emotivo no hemisfério esquerdo e direito cerebral. Então a mulher ela é mais emotiva. Por que é mais emotiva? Ela é mais atenta a detalhes. Então, quando você for falar com a mulher, você vai saber que vai ser mais longo, que você vai ter que ser detalhista para você poder expressar ou entender. Paciência. E como que eu estou falando com ela? Qual é o estado dela? É uma pessoa grávida? É uma pessoa que está no momento hormonal complicado? Tudo isso gera questões em conflitos familiares. E cultura. É uma próxima observação a ser feita dentro do conceito familiar. Eu falo com uma pessoa adulta, com uma pessoa mais indouta que eu, o nível cultural, o nível cultural familiar desta pessoa, ou seja, o parentesco dela onde é. Deixa eu fixar esse telefone aqui em algum lugar, porque eu peguei do lugar e agora estou segurando. Peraí. Então, o contexto familiar, o local em que ela foi criada, a família em que ela foi criada, qual foi a cultura, qual é o grau de entendimento paterno e materno, como é o relacionamento ali com a família. Então, ela vai trazer embutido em si muito da cultura da família. Então, quando duas pessoas se unem, elas vêm com temperamentos diferentes, criação diferente, cultura diferente. Então, vamos lá no que nós temos até aqui. Nós temos o gênero, nós temos a idade, nós temos o panorama cultural de criação, nós temos o quê? Nós temos também o grau de entendimento cultural dessa pessoa. É uma pessoa que tem baixa cultura, baixo conhecimento escolar. Não, eu falo com uma pessoa que tem nível superior, eu falo com uma pessoa que já estudou mais, eu falo com uma pessoa viajada. Tudo isso dentro de uma única família. A família é uma.
Mas olha a complexidade, os indivíduos são múltiplos. E as pessoas precisam ser tratadas individualmente. Então, quando eu falo de comunicação, lembrando do pilar principal da comunicação, o que interessa não é o que eu quero dizer, e sim o que você entende. Aí eu vou saber se a minha comunicação está perfeita ou não. Ok? Interessante esse assunto, gente? E até aí, como é que tá? Vamos lá. Deixa eu cumprimentar vocês aqui enquanto você bota esse aviãozinho aí para voar. Ó, aqui embaixo, na tela, no seu lado direito, tem um aviãozinho. Vamos enviar para o nosso direct, para os nossos amigos, vamos enviar para os nossos familiares, vamos enviar para os nossos colegas, para que essa informação chegue e alcance pessoas e que pessoas venham ser beneficiadas com essa informação para a gente acabar com essa confusão de comunicação no nosso meio, não é verdade? Lloyd acaba de chegar. Maísa, e aí, Maísa, tudo bem? Deixa eu acenar aqui para você. Souza Joides, legal. Pastor Duda fala aqui, muito bom, que legal. Gente, faça-me pergunta aqui que eu vou voltar e vou falar, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Você entendeu como tem muita coisa misturada? Aí um homem quer falar com uma menina, com uma adolescente, ele vai falar no mesmo pé de igualdade, a linguagem do adolescente é uma, o plano cultural dele é um, o estado hormonal dele é um, o preparo de vida dele é um, que é bem diferente. Então eu tenho que tentar me adequar com a pessoa que vai estar me ouvindo para eu ser compreendido. E isso é importante. Agora vamos ampliar esse contexto de comunicação familiar. Eu recebi também umas dúvidas. Na verdade, 3 pessoas me escreveram sobre uma coisa muito similar e eu achei interessante então pontuar isso. As pessoas estavam falando sobre parentesco, parente. Vamos lá, o que é parente, o que é família? Família são indivíduos que moram no mesmo local, na mesma casa. Se for uma família tradicional, pai, mãe e filhos. Às vezes pode até ter um primo ou um irmão que mora com você, e se mora na mesma casa com você, é a família. É aquele que divide o dia a dia. Esse é a família. E os parentes são o quê? O que em inglês é até bem mais dividido, né? Eles falam your parents. Nossos parentes. Quem são os nossos parentes? Nossos pais. Os filhos que já moram casados, moram em outro lugar. Nossos irmãos, nossos primos. E quando é festa, né? Eu recebi uma pergunta concernente a isso, não vou falar sobre o nome, inclusive quando vocês quiserem me fazer alguma pergunta, me indicar algum tópico, pode deixar que se você não quiser, eu não vou falar sobre o seu nome, mas eu vou trazer aqui à luz a sua dúvida, tá bom? Então, o que acontece? Silvana tá aqui, ótimo, parente, é onde o caldo engrossa, não é verdade? A questão é o seguinte, poxa, meus parentes se metem demais na minha vida. Foi a fala da pessoa que eu recebi. Eu não aguento parente se metendo na minha vida, querendo saber para onde eu vou, o que eu faço, dando pitaco. Gente, ninguém se mete, ninguém invade. Preste atenção. Ninguém invade a vida de outra pessoa se a outra pessoa não abrir brechas para isso. Então eu comecei a minha fala dizendo que muitas vezes a comunicação ela se encontra versus comportamento. Sabe o que eu vejo na maioria das vezes e o que eu atendo aqui, ó, nesse divã que tá aqui atrás de mim, tá vendo? O que eu atendo aqui? As pessoas, elas têm até uma frase, né? Um dito popular que diz: quem planta vento, colhe tempestade. Não é verdade? Colhe vendaval. As pessoas, às vezes, não querem que um parente, que uma outra pessoa invada a sua privacidade e vá lá dar opinião sobre algo que ele não está perguntando, que ela não está perguntando. Mas isso dentro de um canal fechado. Como é o seu comportamento fora um assunto peculiar? Você muitas vezes chama as pessoas para poder se meter na sua vida. Liga, visita, fala o que você acha disso, olha o que eu estou passando, olha isso, olha aquilo outro. Aí quando você toma a sua decisão ou quando você quer alguma coisa, eles continuam opinando, continuam falando e você reclama.
Mas é você quem abre brecha para as pessoas entrarem e saberem da sua vida. Agora, com essa questão de WhatsApp, né, fica passando mensagem familiar, mensagem particular, falando de tudo que é seu, abrindo tudo que é seu, abrindo sua intimidade, abrindo as suas dúvidas, abrindo o seu íntimo, e quando eles vêm com uma coisa que você não quer ou numa hora imprópria, você esquece que o seu comportamento é que levou-os a ter determinada atitude. Aí o que fazer? Você tem que agora reformular a sua conduta, começar a ir cortando de uma forma educada, de uma forma ponderada, e parar de abrir a porta, de abrir as janelas para que eles entrem. Aquilo que não é aberto, a porta que não é aberta, ela é impossível de ser alvejada, de alguém entrar. É até bíblico, né? Se bater a porta, eu entro. Então, muitas vezes nós convidamos amigos e parentes a entrar. Isso é muito ruim, sabe por quê? Porque quando você não quiser, as pessoas já estão lá dentro. Então, é bom você se resolver. Dentro da comunicação, existe um campo psíquico que é importante você se relacionar bem com você mesmo. Você fazer aquele momento de meditação, de autoconhecimento. Por quê? Porque quando você está bem resolvido consigo, você não dá arma para outras pessoas, às vezes, virem contra você e te ferir. Olha aqui, Silvana fala aqui, verdade. Reginaldo Elias, Kathleen Lúcio, tudo bem, gente? Aí fala aqui, ó, eu não falo não, por isso que os meus familiares falam que eu sou muito calada. Mas lembra que nós falamos naquela live passada que eu sou dona do meu silêncio. Isso é muito importante no meio familiar, porque família são pessoas que você leva para o resto da sua vida. É diferente de colega, de pessoas que você conheceu aqui. Algumas pessoas na nossa vida, elas entram e vão com a gente durante um tempo e saem. E outras pessoas entram, algumas andam alguns anos, algumas passam algumas semanas, outros até vão, né, caminhando conosco ao longo do tempo. Agora, parente é para sempre. Por isso é muito complicado. Quanto mais, ainda mais se trata de vida pessoal, de vida emocional, preserve-se. Preserve-se. Às vezes é até mais fácil você ter um amigo fora do grau de parentesco. Por quê? Porque parente sempre gera confusão, não é legal. Não é legal. E por isso muitas pessoas vão tratar com profissionais, né? Como nós, né? Por quê? Porque no profissional, além de você ter uma boa orientação, o que é falado num consultório fica no consultório e você ali vai ser orientado à luz de uma mentoria ou à luz científica e não a crivo de apontamentos, de acusações, de tititi, fofoca no meio de família, que um fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, depois o seu problema está resolvido, mas daqui a 2, 3 anos, parente vai estar trazendo à tona, que é o problema que a irmã falou comigo ali no privado. Então é muito legal vocês terem essa sacada, que comportamento, ele tem tudo a ver com a sua comunicação. Se eu abro acesso à minha vida, eu estou convidando que eles venham a saber da minha intimidade. E o que ninguém sabe, ninguém comenta. O que ninguém sabe, ninguém fala. Então você resolveu uma questão que para você era pequenininha, mas agora ela virou uma avalanche, porque foi passando de parente para parente, de estado para estado, de casa para casa. Você já resolveu e aquelas pessoas estão trazendo à tona e criam um estereotipo de você por causa de um momento. E você não é um momento. Muitas vezes você se abre num momento de fragilidade e daqui a pouco você se refaz, está forte e a pessoa pega você como se aquilo ali fosse a sua vida e te leva dentro daquele estigma. Então é importante você centrar as suas emoções e saber administrar essa questão, que aí você não vai ter problema nisso. Lucimara de Melo, tudo bem, Lucimara? Aqui a Silvana fala, é bem isso. Então, é bem isso mesmo. Então, comportamento versus comunicação. Então, o meu comportamento, muitas vezes, ele briga,
ele conflita, ele não condiz com o que eu quero dizer ou com o que eu quero ser. Porque por causa de um assunto, eu crio aí um problema de relacionamento familiar a longa data, que vai me dar um trabalho muito maior para trazer uma gestão naquilo. Eu vou ter que estar dando explicações e abrindo para mais pessoas, porque eu não soube que dentro das leis da comunicação existe também aquela etapa do silêncio. Silêncio faz parte da comunicação. Lembra que nós falamos na outra live? É a hora do raciocinar, do meditar, do parar, do analisar, do filtrar. Tem horas que eu preciso filtrar, me entender a situação, esperar a emoção abaixar, trabalhar com frieza a minha comunicação, lembrando que a máxima da comunicação é o que a pessoa entende, não o que eu quero dizer, e muitas vezes a minha emoção, ela se mistura na minha comunicação e atrapalha a minha fala. Então eu falo ali, de repente, com um temperamento alterado, com os hormônios fora de órbita, e eu não me comunico com ali a clareza e não trago à luz a importância do assunto. Aí a emoção abaixa, aí eu tenho dois problemas, um assunto que eu não resolvi e o conflito que eu gerei porque eu falei numa hora imprópria, né? Então, comunicar é saber falar, é saber ouvir, é saber fazer leitura corporal, leitura facial, saber estudar o seu meio em volta, né? Você ficar em observância, porque o comportamento não é só aquele momento da fala. Às vezes você traz à tona um assunto e o comportamento que vai ser gerado pós aquele assunto faz parte da comunicação. Por quê? Porque ele vai te trazer informações. Engana-se quem acha que comunicar é falar. Papagaio fala. Não é verdade? Então, não é só blá blá blá. Existe todo um contexto. Então, isso que eu estou trazendo para você é precioso. Merece que você coloque aí um joinha, merece que você bote o nome de alguém para a pessoa chegar aqui na live, envia direct aí, porque é interessante, tá? Ó, vem uma pergunta aqui agora para mim, ó. Divórcio em meio à pandemia, deixa eu ler aqui melhor, tem sido muito grande. Isso é por falta da comunicação? Olha a pergunta aqui, ó. O divórcio em meio à pandemia tem sido muito grande. Isso é por falta de comunicação? Eu vou contar para vocês aqui, e já vou estar até respondendo essa pergunta, o que aconteceu um caso em consultório comigo. Uma senhora distinta, casada há 35 anos, um casamento de 35 anos. Ela trouxe uma questão para mim, meio à pandemia, respondendo aí a sua pergunta. Ela falou, nossa, o meu casamento está insuportável. Quanto tempo de casamento? 35 anos. O que aconteceu? Pontos chaves, pontos altos da reclamação dela. Meu marido trabalha nas Forças Armadas, trabalha embarcado, desde que nós nos casamos. Na verdade, quando eu casei, ele estudava para Forças Armadas, né, Marinha, e logo no início do nosso casamento ele já trabalhou embarcado. Só que agora, o que acontece? Ele sempre ficou um tempo fora e um tempo em casa. Uma semana em casa, máximo 15 dias. E agora eu tô meses com meu marido e eu descobri que com 35 anos de casado eu não conheço o meu marido. Olha a bomba. 35 anos de casado, ela descobriu que não conhece, ela achava dificultoso conviver com aquela pessoa. Por quê? Porque ela tinha ele por pequenos períodos e agora ela viu o quanto é difícil a convivência, eles não se encaixam, não tem assunto, ele tem as manias dele, ela tem as manias diferentes dela. Quando eles estavam pouco tempo juntos, uma semana, 5 dias, até pegar um serviço, o máximo que ela falou para mim eram 15 dias que ele ficava em casa, porque do posicionamento dele em meio ao trabalho. Então, ela descobriu que ela é casada com um desconhecido. Olha que caso, gente. Que história. Diz ou não se não é uma história que vale a pena ser falada, que vale a pena ser analisada. Então, olha que situação. As pessoas não se conhecem. Então,
não é o tempo, não é o quanto você se conecta. A comunicação, ela é uma conexão. E para eu me conectar com uma outra pessoa, com sucesso, é necessário saber a divisão da comunicação, saber falar, saber ouvir, saber reagir. E aí eu vou ter que entrar, querendo ou não, numa área próxima, né? Mas é outra área, que é a área comportamental. Quando eu vou dialogar com alguém, qual é o motivo do meu diálogo? Eu vou falar uma coisa que parece simples, e ela na verdade é simples na fala, mas na prática é um ato complexo. Lembra do que eu falei? O objetivo. Qual é o objetivo da minha comunicação? Eu quero me comunicar para chegar num senso comum? Oi, Alessandra, conseguiu, né? Que bom que você está aqui, Alessandra. Alessandra é uma querida. Acena aí, comenta aí, Alê, manda para os amigos. Alessandra congrega comigo, nós congregamos na plenitude, uma bênção. Família linda. Então, o que acontece? O que eu quero? Qual é o foco da minha comunicação? Qual é o foco da minha conversa? Eu quero paz? Olha aí, ó. Eu estou querendo resolução? É uma pergunta que antes de você chegar a um diálogo, é importante você fazer para você mesmo. Qual é a energia que eu estou levando para esse diálogo? Eu quero bagunça? Eu quero tirar satisfação? Eu quero guerra? Eu quero paz? Dentro de uma família, subentende-se que você quer paz. Então é importante você saber como falar, é importante você saber sobre as tonalidades, é importante você saber sobre as pontuações. Lembra lá da aula de português que a gente falou? Eu quero uma ênfase, então eu vou botar minha voz em tom firme, em tom pausado, em um tom um pouco mais firme. Não significa que seja alto. A pessoa que não é bom ouvinte, que não é bom interlocutor, ele confunde às vezes a ênfase da tua fala com altivismo. Não tem nada a ver com altivismo. Se você quer uma atenção, você pontua com exclamação. Então significa que agora é a hora da fala séria, né? Então quando eu exclamo, eu estou trazendo o nosso assunto para um tom de seriedade. Mas isso não é desrespeitoso. Como não vai ser desrespeitoso? De acordo com a forma em que eu coloco as minhas palavras. Também aquele que fala tem que saber ouvir. E para saber ouvir não basta escutar. Eu tenho que estar o quê? Com empatia ao meu interlocutor, aquele que está agora com o poder da fala. Eu tenho que estar com empatia, me colocando no lugar dele, para ouvir as interrogações dele, para ouvir o que ele tem a dizer, para ouvir a intenção, sabendo que o motivo da minha conversa aqui, familiar, é a paz, é chegarmos em um denominador comum, satisfatório e apaziguador. Se eu quero trazer agora para um momento de pacificação, aí eu boto a minha conversa em tom médio, que é o famoso morno. Então, no morno, nós estamos falando em pé de igualdade. É aquele tom que a gente fica um tempinho, mas não pode ficar muito tempo nele, porque ele é aquele tom chato, desinteressante. Aí tem a hora, às vezes, de você parar para fazer análise, pensar naquilo que a pessoa está falando. Embora você não esteja concordando, quando você não concordar, é importante você entender o porquê você não está concordando. Aí é a fase da análise, isso é importante no meio da família. Isso tem sido um motivo aí, ó, da sua pergunta do porquê dos divórcios. As pessoas são ótimas em falar, mas são péssimas em ouvir. As pessoas não sabem ouvir, as pessoas têm a necessidade de falar o tempo todo. Quer ser o dono da palavra, a dona da palavra. Escutar é a principal parte de uma conversa, de um diálogo. Inteligente, se eu pudesse pontuar aqui quem é o mais inteligente, é o que ouve. Porque fala menos. Tem mais munição. Porque está ouvindo mais. Então, se eu estou ouvindo mais, eu estou calado, mas eu tenho que não estar armado, porque tem gente que finge que está escutando.
que está ouvindo, mas ela está escutando. Porque enquanto está escutando, a mente já está maquinando na resposta que vai dar. Não vou cortar, vou falar, vou me defender. Não, isso não é saber ouvir. Saber ouvir é você se despir. Pega isso. Esse é o motivo dos divórcios agora em meio à pandemia, do caso daquela pessoa que eu falei para você que está tendo conflito, batendo de frente sempre ela e o esposo. As pessoas não sabem ouvir. Muitos nem escutar escutam, querem falar. Quando passa o nível de escutar, não querem ouvir, só querem escutar. Estão ali armados, preparados. Não, eu vou dar essa resposta. Quando calar a boca eu vou falar isso. Não, mas eu vou botar no meio de uma charada, vou jogar aquilo, vou falar aquilo outro. Tá com orgulho na frente. E num diálogo onde nós buscamos a solução, um diálogo entre pessoas inteligentes, um diálogo onde pessoas querem chegar a um denominador comum, pessoas inteligentes dialogam, brutos brigam, se criticam e aí saem de um diálogo, saem de uma comunicação pior do que entraram. Porque aí não é uma comunicação, é uma briga de ego, onde muito falou, outro falou e ninguém escutou ninguém. Só houve o quê? Uma guerra e uma disputa de ego. É importante saber ouvir. Como eu sei ouvir? Quando eu me dispo, fico desnuda da minha vaidade e busco tentar entender a necessidade daquele que fala comigo, o sentimento daquele que fala comigo, o objetivo daquela fala. E o que trouxe a luz daquele pensamento para aquela pessoa. Aí eu analiso, eu não preciso, acabou de falar e eu rebater. Eu posso digerir aquilo. E quando eu estou digerindo, eu tenho que digerir não só com o coração. E esse é o problema. As pessoas, e quando fala aqui do divórcio, aí entra mais pro caso conjugal, né? Conflito conjugal, a maioria do conflito conjugal é a falta de diálogo. E quando há diálogo, é a falta de comunicação no diálogo. Ué, mas se eu estou dialogando, eu não estou me comunicando? Não, você pode estar só falando. Comunicação é a interpretação. Se não está tendo a interpretação, não está tendo a comunicação. A comunicação está sendo falha, né? Então eu tenho que baixar o ego, entrar num diálogo, os dois com a finalidade de resolução. Certa feita, tinha um casal de amigos passando um tempo conosco aqui em casa. E são muito queridos e pessoas assim de um nível intelectual esplêndido, pessoas de boa índole, tanto ele quanto ela, pessoas maravilhosas. Eu não tenho assim alto pódio para eles. Mas isso não significa que não tem, às vezes, ali uma arranhadura, de repente por causa de um mal entendido ou de hormônios, né? É importante falar sobre hormônios. Ei, homens, você que tem aí a sua esposa, aprenda a entender o ciclo hormonal dela. Não é por querer, quando está prestes a entrar em fase de menstruação, né? Em fase hormonal, o que acontece? Muitas vezes você não está falando com ela. Você está falando com seus hormônios, sentimentos à flor da pele. Você não entende o que é isso, não é porque quer, é algo que é biológico. Então, como que eu posso saber? Você vai segurar essa barra 1-2 diazinhos até a menstruação chegar ou no iniciozinho, né, do período dela acontecer. Você vai observar que ela está mais sensível, que ela está mais chorosa, que a pele está mais seca, o cabelo está mais ressecado, ela está mais grudentinha. Você vai observar, e se você for mais observador, você vai marcar no calendário ali se está próximo, né? E você vai saber que você vai ter um pouquinho mais de paciência ali. Então, quando você estiver em contato com o hormônio dela, exerça o silêncio, concorda? Porque às vezes vale muito mais a pena você perder num diálogo e ganhar a paz do que você vencer em tudo. Existem algumas vitórias, algumas derrotas que são vitória, né? Para estabelecer a paz.
Não vale a pena você, às vezes, deixar de lado a sua razão e num outro momento você vir e pontuar, olha, naquela hora eu acho que você poderia ter agido diferente, eu me senti assim, eu me senti desprotegido, desonrado, eu senti que não era a pessoa que eu conheço que estava ali falando comigo, você está com algum problema? E abre, você quer conversar? O que você está sentindo? As pessoas têm que aprender a ouvir as outras, é muito importante. Tudo bem, Priscila, Diniz, apaixonados por leitura chegando aqui, Dilva Silva, Bianquinha, Gabriel, Ruth, Rose, Alessandra, Tiago, muito bem-vindo vocês, viu? Gente, faz o seguinte, vamos aí compartilhar essa mensagem, manda perguntas aqui para mim. Tá entendendo a minha fala? Eu tô falando de forma bem coloquial, né? De forma bem próxima, não tô usando linguagem técnica, linguagem científica. Eu sou especialista em relacionamentos conflitantes e na próxima semana a gente vai estar falando sobre relacionamentos, tá? Você que tem aí alguma dúvida, já sofreu algum tipo de problema, nós temos aí relacionamentos abusivos, relacionamentos conflitantes, temos aí relacionamentos disfuncionais, existem vários tipos de relacionamentos, nós vamos estar falando sobre isso. Nós estamos falando hoje aqui sobre comunicação e o tema é comunicação no meio de família, no meio de parentes, né, / conflitos familiares. Então, a comunicação ela é algo que deve ser compreendido. Uma outra dica que eu dou aqui para você casal, pequenos problemas. É bom você sempre dialogar de um tempo e outro, mesmo que não seja na hora do assunto, de preferência que não seja na hora, né? Deixar passar um pouquinho. Se teve algum probleminha ali, você pegar aquilo ali e pontuar, falar, porque aí o outro fica sabendo, vê aonde aconteceu o problema, porque se isso não acontece, vai um ou outro lado, dependendo da personalidade, guardar aquele problema. Aí surge outro, guarda aquele outro problema. Aí quando vê o saquinho do Papai Noel, sabe? Tá cheio de questões mal resolvidas, de probleminhas, aí quando estoura, aí você fala, nossa, você estourou por causa disso? Não, é o acúmulo de pequenos problemas. Às vezes os pequenos problemas, eles são maiores do que os problemões, porque quando o problema é grande, para-se para resolver. Agora, quando ele é pequenininho, vai engolindo e vai deixando, e o coração vai ficando ali, envenenado, de muitas coisinhas, aí às vezes um pingo transborda o balde. E quando você vai resolvendo passo a passo, você vai ali, digerindo aquilo e você vai eliminando. Agora, mulherada, essa é direto para mulheres, porque isso é muito típico de mulher. Não que aconteça só com mulheres, mas é pouco com homem, com mulher é mais. Quando você for parar para resolver algum tipo de assunto, resolva o assunto que está em voga. Não pegue assuntos antigos e traga à mesa. Não pega aquilo que aconteceu no Natal passado, porque você fez, porque você deixou de fazer, porque você fez aquilo naquele dia e que você fez aquele tanto, mas naquele dia e você e aquele outro. E vai tirando do foco aquele problema e jogando aquele monte de outro, porque o cérebro masculino não funciona como o cérebro feminino. É uma questão por vez, por isso vale a pena você não deixar pedrinhas no meio do caminho e varrendo aí, a sua via, a sua estrada, porque aí quer resolver tudo de uma vez. Você está reclamando aqui por causa de um problema que surgiu numa viagem, está fazendo uma viagem a 2 e surgiu um problema ali na comunicação de vocês. Vocês tiveram ali um contratempo. Aí ela vai e traz o que aconteceu no Natal passado, um problema da família passado, ou aquilo passado que não foi resolvido. Aí mistura-se os assuntos, o problema cresce, aí ele não consegue nem entender o que está acontecendo ali, de que ele está sendo acusado, porque a mente do homem, ele trabalha monofásico, e aí
as emoções falam mais alto e a comunicação vai por água abaixo. Eu interrompi um assunto meu aqui que eu comecei, vamos voltar, sobre o casal. Aí o casal, ele estava com problema de comunicação, né? Eles estavam passando um tempo aqui conosco. E discutiram. Só que essa discussão gerou um problema de ego por causa desses probleminhas. Lembrei porque que eu atropelei o assunto. Os probleminhas não resolvidos. Ela fez uma coisa que ele não gostou, deixaram pra lá e continuaram os dias. Ele fez uma coisinha que ela não gostou, deixaram pra lá. Até que uma coisinha dessa simples, boba, aconteceu de novo, só que aí já se estourou. Poxa, de novo! Aí ficaram sem se falar. E eu olhava pra um e via que esse um tinha seus pontos de razão. Olhava para o outro e via que o outro também tinha seus pontos de razão. E as duas pessoas maravilhosas, as duas pessoas estupendas, que se amam, sem se falar, um virado para um lado e o outro para o outro lado. Os dois bicudos que não se bicam. O que eu fiz? Fui lá. Ah, não, ele que desça. Aí eu fui no outro. Não, ela que tem que descer porque sempre sou eu que desço. Aí eu cheguei e falei o seguinte para um deles. Falei, querido, é o seguinte. Dayana, tava faltando você aqui, hein? Taylor, que legal você aqui conosco. Gente, comente, faça pergunta. Então, o que acontece? Eu cheguei para um deles e falei, seguinte, papo sério agora eu e você. Vou até aproximar a câmera agora. E eu falei o seguinte, o que acontece? Estamos falando aqui do seu esposo. Estamos falando de alguém com quem você está casada e vai continuar casada por longos anos. O assunto que trouxe problema para vocês é bem pequeno. Eu entendo que repetidas vezes cansa. Mas não vale a pena você ficar sem falar com ele, sabe por quê? Porque amanhã ele vai continuar sendo esposo, daqui a 2 dias você resolvem a voltar a se falar. E olha que besteira parar de falar por 3 dias, já que você vai ser obrigada a falar com ele daqui a 3 dias. Para com isso, moça. Faz as pazes agora. Chega, pontua a parte que te desagradou, ouça o porquê que ele fez e também, se ele te pedir desculpa, aceita, porque são pessoas, parentes e família, são pessoas que vão conosco para o resto da vida. Então não tem nexo, não é um desconhecido que você falou ali na esquina, que você tropeçou no mercado, que você teve um desentendimento num estacionamento, que você nunca mais vai ver. Se você vai fazer as pazes daqui a 2 horas, se você vai fazer das pazes na sua cabeça daqui a 24 horas, deixa de ser menino, deixa de ser menina, cresça e resolva agora. Olha a parte positiva. Vai estar resolvido, vocês vão chegar no denominador comum, vai parar de fingir que são 2 estranhos na mesma casa e daqui a pouco, ó, beijinhos e abraços, porque é família. Em família não vale a pena essa história de entrar para poder ver quem é que tá certo. Não vale a pena entrar num diálogo, entrar numa comunicação. Não, porque eu vou botar ela no lugar dela, porque eu vou botar... Que isso? Isso é coisa de pessoas brutas. Isso é coisa de primata. Quem faz isso é bicho, que morde um ao outro. Quem faz isso é pessoa que não tem argumento. Quem não tem argumento parte para guerra. E às vezes a guerra, a briga, a gente vai aprender isso quando a gente for falar sobre relacionamentos na semana que vem. Quem parte para briga são pessoas que não têm capacidade de dialogar. É pessoa ignorante. Aí não tem o que falar, quer ganhar na briga. E a briga não é só papo. A gente vai aprender que a agressão, ela não é só física. Eu posso agredir uma pessoa moralmente. Eu posso causar dano emocional muito maior do que um tapa. Sim ou não? Eu tô falando alguma coisa errada aqui? Eu quero que vocês falem comigo. A comunicação tá aqui um monólogo e não é a minha intenção um monólogo. Eu quero aqui dialogar com vocês. Então, por favor,
Aqui, ó, outra pergunta. Pereira pergunta aqui, ó, qual a diferença entre diálogo e comunicação? Que boa pergunta. Acho que eu já até respondi, mas eu vou responder de novo. O que acontece? Comunicação. Comunicação, ela pode ser com 2 pessoas ou mais. E a comunicação, ela tem como prisma que não interessa, não importa o que eu quero dizer, e sim o que você entende. E uma pessoa que sabe se comunicar, ela sabe que a comunicação é mais que a fala. Quando eu me comunico com alguém, significa que alguém está entendendo o que eu estou passando em um diálogo. Aí entra, entendeu? O diálogo, ele é uma fala. Então, o que acontece? A minha comunicação está sendo boa, mas de repente eu sou boa na fala, mas eu não sou boa como ouvinte. Tem pessoas que não sabem se comunicar. Por quê? Porque até fala bem, mas não sabe ouvir. E se você não sabe ouvir, você já perdeu aí 50% da sua força na comunicação. Porque ouvir é importante para você poder opinar e para poder chegar num denominador comum. O bom ouvinte, ele não briga com ego. Ele não vai lá munido de vaidade. Ele não vai lá já, em vez de estar ouvindo, só calado com frases preparadas na cabeça, querendo trucidar aquele que está falando com ele. Não, eu vou falar isso aqui. Não, eu vou lançar essa frase de efeito. Já maquinando a frase. Não. Esteja ali presente. Não fica com nada formulado na sua mente. Aprenda a ouvir e a interpretar o que a pessoa está falando com você. Aí você, sem vaidade, aí você, com muita inteligência, sabedoria, maestria e sinceridade, vai responder. Então, você, para dialogar, você vai falar, você vai ouvir, você vai entender o seu ambiente, você vai observar a expressão da pessoa. A pessoa pode estar ali. Como é importante você ver a expressão facial para você saber se a pessoa é um bom ouvinte. O que acontece? Ele está fazendo caras e bocas, os olhos estão distantes, a testa franziu, o suor está ali, ó, lançando. Significa que os nervos dele, as emoções dele, estão ali maquinando na mente dele ou dela. Então, ela não está ali te ouvindo, está só te escutando, está preparada para, ó. Então, a diferença é essa, tá respondido? Próxima pergunta. Alguém tem pergunta? Ó, vocês me pediram para falar sobre conflitos familiares, sobre a comunicação no meio da parentela e no meio do casal. Eu tô falando, mas tem muito pouca pergunta. Eu tô achando que vocês vivem tudo em paz, que vocês não sabem o que é conflito, não tem dúvida. Se for alguma coisa pessoal, vale vocês falarem assim, sabe? Eu conheço uma amiga que tá passando por isso, por isso, por isso. Ah, porque eu tenho uma prima. Não precisa dizer que é você, não. Ou você me faz aqui a pergunta na interrogação, igual me fizeram aqui, ó, no privado. E eu vou responder para você aqui em público, tá? Então, se você tem... É o quê? Um primo? Aconteceu alguma coisa com um irmão seu? Com uma irmã sua? Um problema entre pai e filho? Comunicação entre pai e filho? Qual é o motivo da comunicação entre o pai e filho? Sabe, policial? Abuso de autoridade? Às vezes tem um abuso de autoridade paterna ou materna. O filho, ele deve obediência ao pai e à mãe. Um filho tem que respeitar pai e mãe. Mas a Bíblia também fala, pais, não ireis os seus filhos. Muitas vezes as pessoas, elas são altivistas demais e querem que o filho ou a filha façam e sejam aquilo que ele queria ser e passam as suas frustrações para eles, mas são indivíduos diferentes. Tem que saber que você está falando com uma idade diferente da sua. Você já passou por experiências que ela ou ele não passaram. Se é menina com quem você fala, se é menino com quem você fala. Quando você for falar com um filho, ouça primeiro. Converse. Peça para ele te dizer o porquê que levou ele a ter aquele comportamento. É o quê? Você viu um amigo fazer, você viu uma amiga, alguém te chamou, você está se sentindo assim, você está se sentindo de qual forma?
Tantas pessoas eu atendo em consultório aqui, gente, eu atendo aqui. Nesse lugarzinho aqui, ó. Eu atendo aqui. Jovens, tá? Jovens. Nenhum nem dois só não. Pasmem. Que já tentaram suicídio mais de 2, 3, 4, 5 vezes. Jovens. Tá? E o que é isso? São pessoas que não conseguem falar, tem pessoa que é introvertida. Lembra que eu falei aqui sobre personalidade, temperamento? Tem pessoas que é introvertida. Então eu preciso primeiro, para eu ser entendido, a comunicação é empatia, escutar. Eu preciso entrar no mundo dele, no mundo dela. Observar as coisas que ele gosta, que ela gosta, aquilo que é problema para ele, aquilo que... Nossa, às vezes você fala assim, nossa, minha filha tá chorando por causa disso, tá fazendo um carnaval por causa disso, tá fazendo aí uma chuva, uma tempestade. Para mim isso é uma gota d'água, mas para ela não é. Se para ela não é uma gota d'água, respeite. Empatia, se coloque no lugar dela, no mundinho dela. Seja amigo. Você tem 2 formas de comunicação. Me perguntaram aí sobre a comunicação. Vai aí, num diálogo, a comunicação. Você pode falar a 2 tipos de órgão de uma pessoa. Você pode falar ao cérebro dessa pessoa ou você pode falar ao coração dessa pessoa. Se for entre pai e filho, se for entre marido e mulher, se for entre namorada e namorado, se for aí entre um relacionamento muito próximo, ganhe primeiro o coração, para depois querer falar a razão. Porque muitas vezes, se você quiser vir a razão, vocês vão se bater de frente e não vai haver aí a comunicação. Vai haver aí, um problema, um conflito. Aí essa pessoa que às vezes é introvertida se fecha mais ainda. Então, vamos lá recapitulando, porque hoje foram muitas e muitas pérolas lançadas. E eu quero saber se você está jogando aí, A Sil está falando aqui, estou ouvindo para colocar em prática isso. E depois eu quero convidar você a chegar nesse vídeo que vai ficar salvo ali no vídeo, no feed, o vídeo que vai ficar salvo ali no feed notícias, que você colocou em prática, e eu quero que você escreva o resultado que você teve. Porque eu tô dando conteúdo para vocês aqui, científico, baseado em muitos e muitos estudos, pós-graduações, estudos, cursos que eu tive para poder estar falando com você. Eu não estou falando nada de achismo. Eu tenho bases no que eu estou falando. Então, eu estou passando para você um conteúdo 0800 de graça. Então, me anime a passar para vocês essas informações preciosas que eu paguei para tê-la, tá? Então, vamos aí passar essas informações para o maior número de pessoas para que elas sejam alvejadas e sejam abençoadas igual vocês estão sendo. Fala aí pra mim, o resultado. Qual é o meu pagamento? É o resultado da tua vida diferente. Escreve aí pra mim que deu certo a dica que eu dei. Não, o que você falou, eu consegui colocar em prática e funcionou. Eu consegui só 50%. Eu tô tendo dificuldade nessa área. Eu tô tendo dificuldade em outra área. Olha, isso aí eu não entendi bem. Vamos ter aí o que a gente chama de rapport, né? Vamos ter aí esse feedback. Vamos ter aí, essa comunicação entre eu e você. Tá ok? Bota aí, aviãozinho para voar. Vamos colocar no direct. Vamos comentar. Recapitulando sobre o que nós falamos. Os pilares da comunicação. A máxima da comunicação. Os pilares: falar, ouvir e fazer as leituras corporais e faciais. Ser entendido. Falar ao coração, depois falar ao cérebro, né? Porque às vezes há choque de razão, porque os raciocínios são diferentes, a cultura é diferente, a ótica de vida é diferente, os objetivos e ambições são diferentes, mas todos nós temos coração. Então, se eu quero acessar alguém, eu primeiro ganho o coração dela, então eu vou ser melhor ouvida. Isso é uma super dica. Tá? Quando você for conversar, não ofenda, não venha com acusações, mas traga fatos. Olha aí a entonação, saiba pedir desculpa, saiba reconhecer o seu erro, saiba falar eu entendo, saiba que você ganha muitas vezes perdendo. Fala, não, eu entendo, eu abro mão da minha razão para ficarmos bem. Vamos pontuar dessa forma assim.
Por quê? Porque senão não chega num denominador. Não chega aí num objetivo que, quando se fala de família, é resolução, é paz e amor. Paz e amor, tá bom? Então eu espero ter edificado você. Já que não tem mais perguntas, eu vou me despedindo aqui, ó. Aqui a Keila tá falando, estou adorando o papo, muito legal. Ah, Keila, que legal. A Sil tá falando aqui, vou falar sim. Oi, Melrielle, que acabou de entrar, feitosa, tudo bem? Gente, me façam perguntas, escreva mesmo pós-live, escreva que a gente bate ali um papo. Vamos enviar este vídeo para abençoar mais vidas, para as pessoas terem menos conflitos, porque às vezes o que atrapalha o meu relacionamento é só a ignorância. O que é ignorância? É a falta de conhecimento em determinada área. Então, às vezes, eu tenho boa intenção e eu trato muito isso aqui, gente. Pessoas bem-intencionadas que não sabem se comunicar. Ele quer a mesma coisa que ela, mas eles não sabem se comunicar. Um não entende o que o outro fala. Aí entra o achismo. Ah, eu acho que ele tá pensando isso, eu acho que ele tá fazendo isso, então vou fazer aquilo. Ela não tá com vontade de fazer aquilo, ela vai fazer para revidar uma coisa que ela acha que ele tá fazendo. Não achem. Conversem. A melhor parte do tempo da conversa é quando eu estou calado ouvindo. Eu ouço. Aí eu vou ter boa interpretação, porque eu estou ouvindo. Mais inteligente é o que ouve do que o que fala, porque o que fala cria argumentos e cria ferramentas contra si próprio, porque eu sou refém daquilo que eu falo. E quando eu ouço, eu estou em silêncio. Então eu estou sendo dona do meu silêncio, e isso ninguém rouba de mim, porque o pensamento ainda está aqui. E se eu não sou precipitada para lançar a palavra fora de tempo, dá tempo de eu peneirar, filtrar, acabando de ouvir, para trazer de repente uma frase que eu não traria se eu não estivesse ouvindo. Isso é muito importante. Gente, palminhas aí, ó, igual a Silvana tá botando aqui palminhas, porque isso que eu tô falando é bem relevante. É bem relevante. Já desfizemos aqui nesse consultório casamentos que já vieram aqui, não, estamos separados. Eu falei, antes de separar, me dá uma chance. Venham para cá, me dá uma chance. Depois de uma consulta, vocês fazem o que quiser. E estão juntos até hoje com plano para casar. Por quê? Porque era só uma desorganização, onde ninguém entendia ninguém. Era só eu quero isso, eu acho aquilo, eu mereço mais. Não, você não merece, você está olhando só para você, quem merece sou eu. Briga de egos. Quando as pessoas começam a entender o que é uma conexão, o que é uma comunicação, a visão muda. E enxergar é muito mais do que ver, olhar. Olhar, uma pessoa distraída olha e não viu. Agora, a visão é você ver além do que os olhos podem te mostrar. É enxergar um sentimento, é enxergar um gesto, é interpretar uma respiração mais ofegante, é interpretar um silêncio intermitente. Por que essa pessoa está quieta há muito tempo? Ela é falante. O que está roubando a alegria dela? O que está roubando a fala dela? Será que é alguma coisa que eu fiz? É saber, ó, olhar com amplitude, entendeu? Acho que isso é relevante. Gente, um abraço, um beijo enorme, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Nós vamos estar em live toda segunda-feira, meio-dia, e toda quarta-feira, meio-dia. Eu quero que vocês me enviem dúvidas, temas, se você quer um tema especial para que a gente venha estar aqui trazendo. Eu quero que vocês postem aqui nos comentários resultados, questões, não entendi, não concordo com o que você falou, eu acho que o que você falou tá por fora, não, eu acho que o que você falou tá legal, eu acho que foi relevante para mim, olha, eu vou colocar em prática, olha, coloquei e tive tal resultado. Vamos ter esse feedback, que é legal, tá? É bem legal. Vamos aí estar compartilhando essa live.
eu resolvi, inspirada aí pelo nosso diretor de mídia, a estar fazendo esse período para vocês, às vezes, que nunca fizeram uma terapia, que nunca tiveram uma mentoria, né? Às vezes por questão financeira, às vezes porque nunca pensou sobre isso, em estar tendo esse momento em que eu possa estar doando para você um pouco do meu conhecimento, para que venha agregar valores na sua vida, para que venha fazer com que o seu relacionamento familiar seja progressivo, para fazer com que seja mais prestimoso o seu tempo com a sua família. Então, eu estou me dedicando aqui para você, então eu quero que você tenha também um comprometimento comigo, de estar aqui toda segunda-feira, meio-dia, toda quarta-feira, meio-dia, que nós venhamos a estar compartilhando esse material com pessoas que precisam ter dessas pérolas, precisam alcançar esses ensinamentos para que também venham gozar de uma mudança de vida, não é verdade? Que venham também gozar de um tempo novo. Então, está em meu poder e em seu poder fazer isso acontecer. Então, vamos fazer isso acontecer, vamos ajudar pessoas. Agora, ó, bem pertinho de vocês, eu vou falar com você. Vamos compartilhar. Compartilha, curte e comenta. 3C. Compartilhar, curtir e comentar. Ok? Vejo vocês. Até já. Vamos lá falar nos comentários, vamos falar lá nos privados. E segunda-feira que vem tem mais. Enquanto isso, eu vou estar soltando para vocês alguns vídeos, alguns posts. E nós vamos nos falando aqui no Instagram. Grande abraço!